Agora a gente vai falar sobre análise das empresas. Os primeiros 2 slides dessa aula, eles são mais subjetivos e mais qualitativos, mas depois tem bastante conceitos importantes para se atentar para exercício principalmente. Então, a gente começa falando sobre as componentes dos Equity Research Reports. Sabe aqueles relatórios para poder mostrar a recomendação e também as projeções de preço, alvo, target price, se é buy, sell. Então, são desses relatórios que a gente está falando. Aí existem os Initial Coverage Reports, que são os relatórios de início de cobertura. É quando o banco, o sell side normalmente, que faz esses relatórios, ele emite pela primeira vez uma opinião sobre aquela empresa e uma recomendação. Então, naturalmente, esse relatório ele vai ser bem mais completo do que os subsequent reports. E pode cair uma pergunta tão simples quanto isso em exercícios, que é qual dos 2 relatórios apresenta update of recommendation? Eu sei que agora falando aqui é bem óbvio que só pode ser o subsequent. Mas, na hora de fazer um exercício, pode ser que surja a dúvida. Será que tem no initial também? Será que é tão óbvio assim? E eu que não estou pegando esse detalhe? Mas é isso mesmo. Então, subsequent reports apresentam update of recommendation. Ambos apresentam recomendação, mas o subsequent apresenta update. E características muito abrangentes da empresa, por exemplo, Company Description, Industry Overview e Competitive Positioning, isso aqui vai aparecer só no Initial Coverage Report. Então fica atento a isso. Mas e Company Description não vai ter no Subsequent? Na prática pode existir, mas é aqui que você erra uma questão de bobeira também. Na teoria, na definição aqui do CFA, Company Description, que envolve falar de governança, vários detalhes, só está no Initial Coverage Report. Aqui vai ter Analysis of New Information, ambos vão ter Valuation, ambos vão ter análise de risco. E uma das análises, um dos drivers que é avaliado é a receita, revenue. Então, algumas palavras que estão associadas a isso. Pricing power. Então, company's ability to increase prices without losing significant market share. É uma definição e tem que saber. Commoditization, outra definição que aparece. Isso aqui é o tipo de coisa que aparece no currículo, a gente lê rápido e esquece. E aí quando cai numa questão você fala, eu não lembro de ter lido isso daqui. Por isso que está aqui nesse material. Commoditization, risk of products becoming standardized with limited differentiation in pricing control. Ou seja, produtos que vão sendo comoditizados. E quando se fala em revenues, a análise tem 2 vertentes, top-down e bottom-up. Ou seja, top-down é a parte do macro para o micro e bottom-up é o contrário. Aqui a gente entra num cálculo super importante, que é Operating Profit e Contribution Margin. Eu sei que é super básico, mas isso aqui vai servir para o cálculo de Degree of Operating Leverage que vem a seguir. Operating Profit é quantidade vezes a margem de contribuição que está desse lado aqui. Então, price menos variable costs vezes quantidade. E aqui você tem os fixed costs. Aqui, quando você fizer um exercício, entra S, D, N. Então, Selling, General and Administration Costs, tudo entra aqui nos fixed costs. E então chegam os cálculos de Degree of Operating e Degree of Financial Leverage. E aqui parece simples, mas é muito fácil de errar essa conta. Veja por quê. O cálculo ele não é o profit sobre sales. Isso seria margem. É a variação do operating profit pela variação de sales. Mas veja que também não é só variação numérica, é variação percentual. Então vamos fazer um exercício que fica mais claro. Está aqui uma DRE de exemplo. Então o income statement
Sales, Cost of Goods Sold, Gross Profit. Cuidado, não é isso aqui que a gente quer. A gente quer, e esse Gross Profit seria o equivalente a esse pedaço aqui. A gente quer o Operating Profit, que pode aparecer também como Operating Income. E lembre-se disso, não é o Gross, é o Operating. De um ano para o outro, então do ano 1 para o ano 2, a receita subiu 1.000 para 1.100, então aqui subiu 10%, enquanto que o Operating Profit subiu de 200 para 280. Então, como é que fica a conta? Qual que foi a mudança de Operating Profit? Foi de 280 sobre 200 menos 1. Então, houve uma alta de 40%, enquanto que a variação de Sales foi de 10. Então, qual é o Degree of Operating Leverage? É esse 40 sobre esse 10, que dá 4 vezes. E o Degree of Financial Leverage, seguindo a mesma analogia, ele vai ser calculado pela variação do Net Income, então essa variação percentual, sobre essa variação percentual aqui. Então, nesse caso é 135 sobre 75 menos 1, porque está aqui, 135 e 75. Então, deu 80% de crescimento de Net Income. E o Operating Profit, 280 sobre 200, como a gente já tinha visto, os 40%. Então, 80% sobre 40%, então 2 vezes é o Degree of Financial Leverage. Super simples, mas muito fácil de errar. E é bem comum errarem ou até esquecerem como se faz essa conta. Quando a gente fala de Working Capital, a gente está falando dos Activity Ratios, mas esses não aparecem contas nesse capítulo. As contas elas ficam lá em Corporate Finance. Então aqui a gente fala apenas que o Working Capital ele é calculado, né, o capital de giro, usando os Activity Ratios, como utilizamos os Receivables, Inventory e Payables, que são aquelas contas Day Sales Outstanding, aquelas contas todas que a gente vai ver até nas próximas aulas, Cash Conversion Cycle e o Working Capital to Sales, que é um ratio que indica how much working capital is needed to support each dollar of sales. Mas aqui não se preocupe, não precisa de tanto foco nesse momento. Então falamos de sources and uses of capital. Quais são fontes de capital? Cash flow from operations, negative net working capital, que é quando a empresa ela consegue se financiar nos fornecedores e tem um fluxo e a gente fala que ela tem um negative working capital, então essa é uma fonte primária, enquanto que o positive working capital é o contrário, é o uso de capital. A empresa está com capital de giro que ela está consumindo caixa para conseguir manter as operações. Bom, então outras fontes, debt e equity e asset disposals. Então venda de ativos é uma fonte de capital também para a empresa. Usos: caixa, positive net working capital, capex, acquisitions, debt pay down, dividends. Intuitivo, não é? A gente termina falando da fórmula de Dupont, que é uma das fórmulas mais importantes que aparece no material do CFA. E sempre aparecem bastante exercícios dessa fórmula. Então, a fórmula é net margin vezes asset turnover vezes equity multiplier. Eu vou demonstrar uma forma de lembrar essa fórmula partindo da fórmula inicial Return on Equity. Então, a partir de Return on Equity, a gente sabe que isso aqui é Net Income sobre Equity. Return on Equity. Então, eu vou precisar se eu lembrar que a primeira é Net Margin, então eu sei que começa com Net Income sobre Revenue. Tá, esse é fácil, Net Margin. Então, se eu tenho revenue aqui em cima, eu preciso ter revenue aqui em cima, aqui embaixo tem que ter em cima também para cortar. E agora, se eu colocar o equity aqui embaixo, que eu já sei que ele é o final, então eu já tenho o final da fórmula. Falta só esses dois componentes. Bom, eu tenho asset aqui, então asset é o que está faltando. Então pode acabar não sendo tão simples lembrar exatamente pelos nomes, mas está aqui.
Então, net income sobre revenue, revenue sobre asset é asset turnover e equity multiplier é asset sobre equity. E aí você tem a fórmula de Dupont deduzida. E em um exercício mais complexo, ele pode cobrar de forma que o net margin ele vai estar aberto em outras 3 componentes. E aí, seguindo o mesmo raciocínio, dá para a gente chegar na composição de net margin por esses 3 componentes. Então, a gente sabe que net margin é net income sobre revenue, certo? Então, se eu partir do operating margin, que é... Peraí, deixa eu pensar um raciocínio mais simples. Nesse caso do net margin, uma dica para conseguir montar a fórmula é você lembrar pelo menos do primeiro, porque aí você consegue ir deduzindo o resto. Veja, operating margin é operating profit, certo? Então, o operating margin é o operating profit. O que é o operating profit? É o EBIT, Earnings Before Interests and Taxes. Então, operating margin vai ser EBIT sobre revenue, certo? Então, agora a gente tem EBIT em cima e o revenue tem que ficar porque a gente sabe que vai precisar do revenue, porque é net margin, então o revenue vai ter que ficar. EBIT, a gente em algum momento vai ter que eliminar ele. Então, em seguida, a gente já põe o EBIT embaixo para cortar. Só que em seguida, eu tenho tax burden. E tax burden vai ser a última que vai precisar de net income em cima. Por quê? Porque tax burden é net income sobre a linha do balanço imediatamente que inclui taxes. Net income já não inclui mais taxes, certo? Então eu quero saber o impacto das taxes. Então tem que ser earnings before taxes. E aí, quando eu coloco o net income em cima, eu já paguei os taxes, por isso é tax burden. É o cálculo do resultado já líquido de impostos sobre antes de impostos. Então, quando eu divido esse número já livre de impostos por um número com impostos, eu tenho o tax burden. Quanto que os impostos reduziram do número principal, que é esse aqui. Então, por isso que é tax burden. Então, earnings before taxes, aqui, eu preciso ter em cima também. Então, eu vou colocar aqui. E veja como faz sentido. Earnings before interests and taxes. Então, é um número mais composto. Agora, quando eu pego o número de cima, esse aqui, ele já pagou interests. Só que ele não pagou taxes. Então, é um número que ele ainda está líquido de interests e, portanto, se eu dividir esse número que já pagou interests por um número que ainda não pagou, eu tenho um impacto de interests. Então, exatamente é o interest burden, é o impacto de juros. Então, esse é um método que pode ajudar. Começa por operating margin, lembra dessa lógica, né, do burden e você consegue montar a fórmula se precisar. Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima aula.